pedra no sapato do brasileiro. O que é inflação, por que que ela corrói seu dinheiro, paga mais e entende menos, né? Cada vez, pô, mas tá, a inflação tá controlada, mas meu dinheiro tá valendo menos. Então, hoje você vai entender o porquê de uma vez por todas. Inflação no Brasil, né? Uma explicação minuciosa, detalhada do porquê, dos motivos, né? O que compõe, por que que aumenta, por que que diminui. Diminuir no nosso país é bem difícil de acontecer. Uma análise detalhada de tudo isso. Inflação no Brasil, né? Essa teoria linda aqui, né? Inflação oficial é uma variável econômica fundamental para o entendimento das dinâmicas de crescimento, estabilidade e políticas econômicas de um país, né? Na nossa realidade, é simplesmente a perca do poder de compra. Você tem R$ 100, seus R$ 100 compra X coisas. Aumentou a inflação, seus R$ 100 não compra mais X coisas, compra menos X coisas. Falou inflação, perca do poder de compra. Os tipos de inflações, né? Entenda de onde vem os aumentos de preço, né? Inflação por demanda, inflação de custo, inflação inercial, inflação monetária. Então, inflação por demanda, né? Quando há demanda por bens e serviços, né? Quando é que eu vou ter uma demanda por serviço, né? Quando tem um aumento de renda, né? Aumento de renda da população. O aumento de renda no Brasil, ele é feito em picos, em momentos de pico. Não é uma consequência do crescimento do país. É um aumento da renda, crédito facilitado, gastos públicos e crescimento econômico acelerado, né? Por exemplo, 13º, né? Pô, recebeu o 13º, a demanda para compra de produtos, presente para de ano, Natal, virada de ano, aumenta, Black Friday, né? A demanda por compra é maior do que às vezes os produtos disponíveis. Então, essa demanda faz a oferta de preço subir. Então, o comerciante ele pode aumentar o preço porque o consumidor vai comprar, porque ele está com mais dinheiro em casa. Vai passar uns exemplos aqui. A Black Friday, o Natal, né? Aumenta a demanda por TV, por outro motivo, o governo aumenta o salário, né? Servidores aí impulsiona mais o consumo também. A inflação de custo, né? Aumento de custo de produção que as empresas repassam aos preços finais, né? Vamos imaginar a alta do dólar, a empresa sempre repassa o custo que ela recebe. Então, sempre o consumidor final, ele arca com essa diferença. Então, por isso que a gente sempre sente no bolso. O consumidor final paga a conta, né? A alta do dólar, ajuste de salários, aumento no preço do petróleo, energia, outros derivados, né? Commodity, geral e quebra de safra, né? Pô, o que seria a alta do dólar, né? O consumidor, ele consome tudo em dólar. A gente, eu compro em real, não tô nem pro dólar. Não é que o celular que você tá usando para ver esse vídeo, ou a televisão, ou o monitor, ele é comprado em dólar. Então, o produto, então, a gente importa. A gente importa o celular, a gente importa a gasolina, a gente importa o diesel. Então, tudo é importado em dólar. A moeda central do mundo é dólar. Então, tudo é cotado em dólar. O dólar subiu, ele parece tudo pra gente, porque a gente consome tudo em dólar. A gente vai entender também por que que o petróleo sobe. Quando o petróleo sobe, a economia mundial começa a sentir inflação. Então, o petróleo ele afeta a economia mundial. Vou reajustar seu salário. Para mim manter meu lucro, beleza, eu preciso de aumentar os produtos, né? Quebra de safra, por exemplo. A estimativa era de produzir X saca, produz menos, então tem menos produto no mercado. Então, a demanda é alta e o produto é pouco. Então, vamos para uns exemplos. A gasolina sobe, frete encarece, né? Então, ou seja, a gasolina, o diesel sobe, encarece o frete, consequentemente encarece o transporte, encarece alimentos, né? Porque, pô, eu tenho que descontar no frete, aí o cara, pô, eu comprei o alimento caro, eu preciso de repassar. O diesel sobe, então o nosso transporte, ele é rodoviário. O impacto econômico de uma alta de um diesel é no país inteiro. Sobe o diesel, sobe o frete, aí consequentemente vai subir os alimentos, entrega todo o setor. O dólar dispara. Exemplo é por a carne, né? A gente exporta muita carne para a China, né? Então, a alta demanda da carne, isso vamos supor que o quilo da carne é 30 dólares. Um exemplo, ó, a gente comprava aqui por 25, ela subiu para 30. Lá fora eles estão pagando 30. Eu não vou vender aqui no Brasil por 25, eu vou preferir vender lá fora por 30. Quem quiser comprar aqui no Brasil tem que pagar 30 também. Inflação inercial, né? Essa inflação por hábito, vamos dizer assim, né? É uma inflação, pô, todo ano sobe o salário, todo ano sobe o aluguel, né? Pô, tem que subir o aluguel, subir o salário de todo mundo, né? Então acaba que é uma inflação por costume, vamos dizer assim, né? Reajuste automático de aluguel, de contrato, então é uma inflação de costume, né? Que chama inflação inercial. Cada hora aumenta seu preço do pão ali, né? Às vezes ela aumenta por costume, mas assim, é um exemplo bem cola, né? Um exemplo mais sólido, né? Que é
vê, pô, escola todo ano ela vai aumentar um pouco a mensalidade. Normal já, né? O povo já tá indo na escola particular, todo ano tem um reajuste. Reajuste independente do momento do mercado, ele é costumeiro. Vamos lá, inflação monetária, né? Essa é a mais perigosa. Também, né? Essa é uma inflação, um país assim, descontroladamente. O mundo acostumou com esse excesso de dinheiro em circulação, né? Isso aqui é um estímulo econômico descontrolado e impressão de dinheiro, né? Seria um estímulo econômico, né? Estímulo econômico, por exemplo, vamos imaginar o setor imobiliário. O governo fala assim, não, vamos abrir uma linha de crédito para compra de imóveis até 300 mil. Vamos abrir uma linha de crédito ali facilitada para o povo, né? A classe média, a classe baixa, comprar o imóvel. Então, isso é um estímulo econômico do ramo imobiliário ali. A alta demanda ali, controle, começa a gerar inflação. Por quê? Todo mundo começa a comprar imóvel. Começa, nossa, eu consegui linha de crédito, eu consegui crédito, eu consegui crédito. Todo mundo consegue crédito e aí eu não tenho imóvel para todo mundo. Opa, vamos de 300 mil imóvel, ele vai ter que valer 400, 500. Tem demanda, eu posso subir meu preço. Pô, o cara quer comprar de 300, vamos jogar 350 que ele vai comprar também. Por quê? Se ele não comprar, o vizinho compra, o do lado compra, né? Então, a demanda é muito grande. Então, se eu não comprar, eu fico para trás. Eu preciso de comprar por 350, não fico para trás. O negócio está subindo, eu não vou comprar. Acaba que gera uma inflação. E quando o estímulo é descontrolado, a inflação descontrola também. Outro estímulo que a gente tem aí é a impressão de dinheiro, né? A gente viu na pandemia, aquele momento ali que o governo estava disponibilizando um auxílio, né, para a população. Então, uma impressão de dinheiro nova. Então, quando a impressão de dinheiro aumenta, tem a produtividade do país aumentar, então gera uma inflação descontrolada também. Então, assim, o dinheiro é muito fácil de imprimir. O governo só starta. Hoje em dia, nem em papel a gente não tem mais, é só números, né? O número lá está imprimido o dinheiro. Ah, quero imprimir 1 bilhão. Digita um número lá, imprime 1 bilhão. Ele imprime o tanto de dinheiro que ele quiser. Só que como consequência, a inflação vem forte, porque ele está imprimindo dinheiro e o país não está crescendo de acordo com essa impressão. Por exemplo, muita gente fala que não entende economia aí, né? Fala assim, por que que o governo não imprime dinheiro e dá 1 milhão de reais para cada um, tira todo mundo da pobreza, né? Só que é um pensamento muito errado, porque vamos imaginar que todo mundo aqui, o governo imprimiu 1 milhão de reais para todo mundo, certo? Imprimiu, todo mundo tem 1 milhão de reais. O que vai acontecer? Amanhã você vai levantar mais tarde, porque se tem 1 milhão na conta, você não vai trabalhar, ganhar 1.500 reais, né? Um salário mínimo. Você não vai. Falou, o quê? Eu tenho 1 milhão na conta, eu vou... E seu vizinho também não vai. O outro vizinho também não vai. Então ninguém mais vai trabalhar por 1.500 reais, certo? Todo mundo tem 1 milhão na conta. Aí você vai falar assim, caraca, meu lote tá precisando de limpar. Ah, eu não vou limpar, eu tenho 1 milhão na conta, eu vou pagar alguém para limpar. Aí você vai falar pro seu vizinho, você não quer limpar meu lote aqui não? Ele falou, cara, eu tenho 1 milhão na conta, eu vou limpar seu lote? Lógico que não. Não, vou te pagar 200 reais, você tá doido, 200 reais eu não vou, eu vou por 20 mil, vou por 30 mil. A impressão de dinheiro vai gerar uma inflação, então por isso que o governo não pode imprimir dinheiro e dar 1 milhão para cada um, porque esse 1 milhão, ele não vai valer mais 1 milhão, ele não vai valer nada, porque todo mundo vai ter 1 milhão. Então, assim, é desproporcional, né, a demanda de serviço com o financeiro. Então, para mim fazer um serviço, eu vou ter que ganhar muito mais de um salário mínimo. Pô, você quer que eu trabalhe para você? Você vai me pagar 300 mil agora. Se quiser, se não quiser, eu tenho 1 milhão na conta, eu vou ficar quieto em casa. Para toda a economia. Então, assim, é um colapso, né, na economia. Acaba se tornando um colapso. É uma explicação bem resumida aqui, mas pegamos um exemplo aqui, né? Exemplos, né, de impressão de dinheiro é hiperinflação, né? Por exemplo, a gente vê alguns vídeos aí, né, nesses países aí socialista, né, comunista, o povo com carrinho de dinheiro lá para comprar um quilo de carne, né? Por quê? Porque a impressão de dinheiro é tão grande que o dinheiro não vale nada, eles queimando o dinheiro para aquecer, né? Se aquecer porque o dinheiro não vale. O resultado disso, né, de impressão de dinheiro é sempre você ir perder valor de compra, né? Os seus 100 reais que você comprava os mesmos produtos há um ano atrás, você não compra hoje, né? Resumindo, né? Então a gente tem denominados 4 tipos de inflação, né? Por demanda, por custos, inerciais e monetários. Então o IBGE, ele é o órgão que regula, que faz a pesquisa, né? A gente viu lá que tem um indicador, né, que chama IPCA. Então o IBGE, ele faz esse controle. Ele consulta em várias cidades, né? O que consome mais em cada região. Ou a região do norte ele tem um costume diferente, consome mais tipo de alimento. A região do sul é outro tipo de alimento. O centro-oeste é outro. Então, onde que consome mais, onde que consome menos. Então, ele vai fazendo esse balancete para ele gerar uma média ali de todo o consumo, para ele entender o que pesa mais na mesa do brasileiro, o que pesa menos, o que impacta mais, o que impacta menos, para ele gerar aquele índice que chama IPCA. Então ele gera esse índice que é uma média consumo das famílias brasileiras. Que a gente vê no jornal, o índice subiu, o índice de inflação subiu tanto,
o índice de inflação está estável, né? E a inflação está normal, tá dentro da meta, né? Vamos dizer assim. Então, quem faz esse estudo é o IBGE, né? O que é o IPCA, né? A gente já até deu um spoiler, né? O IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil, né? Calculado pelo IBGE. Ele mede a variação dos preços. Então, o índice IPCA, ele é um indicador da inflação. Como a gente sabe da inflação? Justamente por causa do IPCA, que é essa contabilidade. Ó, as famílias brasileiras consomem mais na cesta básica, carne, arroz, feijão, combustível, gasolina, cola isso, moradia, gás, aluguel, né? Então ele faz uma média do que consome mais, ele coloca uma porcentagem relevante ali para cada item, né? Conforme o consumo, por exemplo, o brasileiro consome arroz todo dia, então esse pesa mais na cesta básica, então ele tem um peso maior no índice. Ele consome menos macarrão, então tem um peso diferente. Cada item tem um peso diferente conforme pesquisa de consumo, né? Então aí a gente chega numa meta, numa média, né? Aí pega todos os produtos, faz uma média e chega no índice IPCA. E esse índice é a inflação oficial, né? Então são pegos, né? Famílias, pessoas que produzem, que têm produzem de 1 a 40 salários mínimos, né? A maioria da população. Legal, né? A cesta básica do IPCA o IPCA é baseado na pesquisa de orçamento familiar, né? Atualizada periodicamente, né? Então, eles vão se ajustando, né? Conforme o consumo aumenta, né? Conforme os preços mudam, eles vão se ajustando ali. Por exemplo, subiu tal produto. Então, pô, nossa, esse produto subiu demais. Eu vou substituir ele o arroz subiu demais. Eu vou substituir pelo macarrão, pelo outro produto ali que meio que similar ali. Então já muda, aí vai atualizando o que compõe o IPCA, o 100% do IPCA, né? Vou deixar um link do PDF aqui para entender melhor, se quiser. Então isso aqui foi tirado do site da Fazenda mesmo, né? Dado real. Alimentos e bebidas têm um impacto de 21,87% no IPCA. Transporte tem um impacto de 20%. Habitação, 14,98%. Saúde, 13%. Então assim, cada porcentagem dessa é referente ao que o brasileiro consome mais e consome menos, né? A média de pessoas de 1 salário a 40 salários mínimos. O maior consumo aqui seria alimentação e transporte, né? Então, esse é um peso maior no salário do brasileiro. Então, como o peso é maior, a porcentagem dele é maior também. E a gente vai vindo, transporte, habitação, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, recreação e fumo, educação, comunicação, vestuário, artigos de residência, né? Então, cada um tem seu peso aqui. Item desse tem os sub-itens, né? Por exemplo, alimentação e bebida. O que seria? Aí vem arroz, feijão, vem tudo que compõe a cesta de alimentos, né? E cada um desses alimentos tem um peso em cima dos 21%. Então, o arroz tem um peso X, o café tem um peso Y, o extrato de tomate tem um peso, né? E vai ter um peso diferente dentro desses 21%. Transporte, né? Transporte tem um peso de 20%. Então, dentro desse transporte, tem os subitens, que são gasolina, diesel, etanol, passagem aérea, habitação, né? E dentro desses 14% tem proporcionalmente aluguel, gás de cozinha, né? Por aí vai. Então, aqui temos exemplos dos subitens da alimentação, né? Então, ele é destacado aqui, ó, um exemplo, bebidas e infusões, né? Então, ele tem um peso de 1,88 em cima dos 14% que a gente viu lá. Então, dentro de bebidas tem os itens, né? Cerveja, refrigerante, suco, entre outros, né? O ovo de galinha, ele subiu bastante, né? Com a tabela de fevereiro. Então, galinha subiu 15%, né? As regiões quase dobrou, triplicou. Só que o peso desse ovo de galinha, ele é em cima de 1,33, em cima dos 14. Então, assim, ele não impacta, o impacto é 0,05%. Então, esse ovo de galinha, ele vai subir bastante. A inflação no IPCA, na inflação oficial, ele não vai impactar muito. Mas no bolso do brasileiro vai sentir muito, principalmente quem consome ovo de galinha. Vai sentir bastante. Só que ele vai perceber lá no noticiário que, pô, mas a inflação está controlada, está na meta, mas, pô, tô pagando o dobro no ovo de galinha. Por quê? Porque o peso dele no índice é mínimo, né? Quase não. O impacto. Por isso que quando você vai no mercado, você compra um arroz está caro, ou o café, né, triplicou de preço, dobrou, ou qualquer produto, ele não vai impactar tanto no IPCA como no seu bolso. O seu bolso vai sentir muito mais com o aumento dele, porque você consome ele mais, ele no peso do IPCA ele é mínimo, né? Mas não vai sentir. Por isso que às vezes tudo aumenta e o IPCA ali às vezes está dentro da meta, dessa porcentagem aqui que não vai impactar tanto, né?
Tem produtos que impactam bastante, tem produtos que não impactam. Então, né, a cesta do IPCA é baseada na pesquisa do orçamento familiares, atualizada, né, periodicamente ali, vão atualizando conforme a necessidade, né. Um produto subiu demais, o brasileiro parou de consumir ele, então o peso dele começa a ser menor na cesta básica. Pronto, teve uma época que o feijão subiu bastante ali, né, antes da pandemia, chegou a 8, 10 reais, era 3 reais um quilo, chegou a 8, 10, então esse consumo para outro produto, então feito um rebalanceamento do índice. IPCA, né? Então, as reflexões finais, né? Por que o IPCA importa, né? Ele importa para a economia de um modo teórico. Ele mede a inflação, mas sua percepção varia em choques externos, amplifica seus efeitos, especialmente para os mais vulneráveis, né? Então, sempre os mais vulneráveis vão sofrer mais, né? Vão sentir essa inflação, porque quem tem renda baixa é difícil contornar isso. Então, percepção da inflação, itens essenciais, pesa mais, né? Para familiares, renda baixa, mesmo que o IPCA gera, mesmo que o IPCA pareça controlado. A gente comentou, por exemplo, o gás de cozinha, ele tem um peso extremamente menor do que uma gasolina, do que uma carne. Então, subiu o produto da carne, o governo tira o imposto da carne, embute no gás de cozinha, que você consome também todo mês, né? Embute no gás de cozinha, ele até consegue, vamos supor, cara, vamos tirar 3% de ICMS da carne e vamos jogar 6% no gás. Pode pôr mais no gás, então o impacto vai ser mínimo no IPCA, né? Então, para questões teóricas, burocráticas ali, eles conseguem fazer essa manipulação e acabam aumentando o imposto, mantendo o índice estável, né? Mantendo o IPCA estável. Inflação estável, né? Entre aspas. A gente sente no bolso, mas na inflação real ali, a oficial não é sentida, né? E intervenções políticas, né, para reduzir o IPCA no curto prazo, né, causa um prejuízo enorme a longo prazo, né? Uma coisa manipulada, uma hora estoura e vem pior, né? Mas, assim, o Estado precisa ali, né, quem está liderando precisa de, pô, como é que eu vou estourar a meta da inflação aqui? Meu nome vai ficar ruim, né, mano? Faz uma maquiagem, pô, o cara controlou a inflação e não sei o quê. Então, aqui, em comparação do IPCA com a renda média brasileira, né? A renda média. Então, esses dados são tirados de 2005 até 2024. Em vermelho, a gente vê o IPCA. Em verde, a gente vê a renda mensal. Então, a gente percebe que é sempre crescente a inflação. Por isso que o seu dinheiro diminui bastante ao longo do tempo, né? Você comprava com 100 reais em 2005, talvez hoje com 1.000 reais você não compra mais, né? Olha pra você ver, em 10 vezes talvez você não compra as mesmas coisas. 2005, né? 2005, olha o peso da inflação, 6%, uma renda, né? Próximo de 2,5%. A inflação, ao longo do tempo, ela sempre vai corroendo a renda, né? Isso aqui vai sempre ajustado. Por quê? Porque é um país que não produz o suficiente para manter uma inflação equilibrada, não tem gastos corretos, né, com o imposto, justamente por ter uma inflação desencadeada, é um país gastador, gasta demais, né, poderes econômicos que estão na frente do governo gastam demais e a gente não vê esse benefício em prol do país mesmo, né? Um país muito, entre aspas, né, consumista pelo lado do Estado e não produz, né, não gera valor. Então, acaba que tem essa cadeia aí de perca de valor de compra muito grande. A gente vai entrar num outro detalhe que vai ser tema de outro vídeo, que é a taxa Selic. Seria uma taxa base para reger empréstimos e etc. Quanto maior o risco de inflação, quanto maior o risco o país, essa taxa ela tende a ser maior. Por isso que hoje a gente vê uma taxa Selic de 14,75. É uma inflação aí de 5 e pouco e uma taxa de 14. Então, a inflação corrói 5% do seu dinheiro ao ano. Quebrar a inflação, né? De certo modo, você vai, mas assim, você acabou de ver que a inflação real, ela é bem diferente, né? Então, seus 100 reais que você comprava café, mesmo você investir na Selic, o café dobrou, triplicou, o investimento da Selic não vai cobrir aquele café que foi dobrado de preço, né? Ele vai cobrir o IPCA, mas a inflação real, talvez não. Mas é um passo aqui para contornar a inflação, né? Então é isso, né? Um resumo aí do que é o IPCA. Talvez eu não tenha uma didática boa de belas palavras, né? Mas resumidamente é isso. Se você gostou, deixe seu like aí, deixe seu joinha, siga o canal e a gente vai trazendo bastante coisa aí sobre economia, investimentos, né?